Olá pessoal, estamos começando a nossa aula de número 2, referente à 19ª apostila, que está datado com o dia 15/10/2020. Sou o professor Luiz, estamos trabalhando a disciplina de matemática e o conteúdo de hoje é porcentagem. Então hoje nós vamos compreender o que é porcentagem. Vocês frequentemente vê no dia a dia o que é porcentagem, né? Mas hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre dentro da matemática. Então vamos lá? Você já deve ter lido ou ouvido frases como: a inflação do mês foi de 38%. E a leitura por extenso. Lê-se 38%. Qualquer mercadoria com 20% de desconto à vista. Então uma promoção, né? Provavelmente vocês já viram em supermercados, em lojas, né? Essa nomenclatura, né? Porcentagem, né? O salário mínimo teve um aumento de 52% nos últimos 3 meses. Em todas elas, podemos identificar uma nova forma de representar quantidade, a porcentagem, que é muito utilizada em praticamente todas as atividades do homem. Então, no nosso dia a dia, a gente vê falar com muita frequência sobre a porcentagem. Comece a prestar atenção, né, nos telejornais, nas lojas, em promoções, que vocês vão ouvir falar sobre porcentagem. Então, vamos lá. Porcento. É muito comum você ouvir ou ler a expressão porcento, cuja representação é feita pelo símbolo, esse aqui que o professor está indicando para vocês, certo? Este símbolo indica uma divisão por 100. Então, sempre quando aparecer este símbolo aqui, pessoal, é porcentagem, porcento. É como se fosse uma divisão por 100. Nós já vamos entender melhor na representação fracionária. Então, exemplos. O preço da gasolina em maio de 1993 sofreu um aumento de 25%. A expressão 25% é uma nova forma de representar a fração 25 sobre 100. Vocês viram que o professor acabou de falar para vocês? A porcentagem representada em forma fracionária, 25 sobre 100, ou seja, 25%. Então, observem aqui, ó, 25% é igual a 25 sobre 100. É o que o professor acabou de falar aqui em cima, uma divisão por 100. Exemplo 2. Uma loja promove uma liquidação dando 30% de desconto em cada mercadoria. A expressão 30% é uma nova forma de representar a fração 30 por 100, 30 sobre 100, ou seja, 30%, 30 sobre 100, certo? Aqui o professor colocou um exemplo prático para vocês. Por quê? Lembram lá na fração que o número que está embaixo é o todo e o que está em cima são as partes utilizadas, certo? Então aqui nós temos um quadrado, certo? Com 100 quadrinhos, ok? Este quadrado, ele tendo 100 quadrinhos, eu utilizei 39. Então, 39 sobre 100, 39%. Vamos aqui ao que está escrito. Observe um exemplo do que é porcentagem representada na malha quadriculada. Então, 39% é 39 a cada 100. Uso 100 como parâmetro, né? Quando eu estou falando em porcentagem, ok? Então, aqui ao lado tem a malha quadriculada com 100 quadrinhos. Desses 100 quadrinhos, 39 eu utilizei. 39 pintei de verde. Então, 39 de 100, 39%, ok? Então, agora, pessoal, nós vamos para as atividades. Vamos treinar. Então, nós vamos fazer atividades por partes, para que vocês compreendam, né, o que é realmente a porcentagem. Vamos começar desde o básico. Então, número 1. Escreva a representação fracionária de cada uma das expressões, né? Então, voltando ao conceito que o professor mostrou aqui em cima para vocês, né? Quando eu falo em porcentagem, eu estou falando por 100.
Então, letra A, 7%, ou seja, 7 sobre 100, ok? Então, nessa atividade, vocês só farão isso. Letra B, 42%. Então, 42 sobre 100. E assim vocês farão nos demais, ok? Número 2, escreva na forma de porcento, de porcentagem, cada uma das seguintes frações. Agora já é o inverso. Nós colocamos a fração e vocês transformarão em porcentagem. Então, 21 sobre 100, 21%, né? 9 sobre 100, 9%. Então, é só manter o número que está em cima, né? O numerador, e colocar o sinal da porcentagem, certo? Questão 3, pessoal. Escreva como se lê cada uma das expressões. Então, aqui é a leitura do que vocês estão vendo. Então, 5%. Vocês vão escrever 5%, conforme a escrita que está aqui em cima, né, pessoal? Olha lá, ó. O número, o algarismo que aparece, %. Ok? Aqui é só uma leitura do número. Aqui no caso, 100%, né? Olha aqui, ó, 100%, certo? Aqui nós temos um quadro que fala o seguinte: a representação decimal da expressão %. Então, observe, nós já trabalhamos frações decimais, números decimais, né? Então, aqui vai complementar. Então, primeiro exemplo, 18% é igual a 18 sobre 100, certo? E 18 sobre 100, como vocês aprenderam já com o professor, pode ser representado dessa forma decimal, certo? Então, o 100 eu tenho 2 zeros, vou utilizar 2 casas depois da vírgula. Então, 0,18. Então, 18%, certo? Olha aqui. É representado desta forma decimal, ok? Aqui o 2, 225%, 225 sobre 100. Então, eu tenho um número ali com 3 ordens, né? 225, transformado em número decimal, ficarão 2 casas depois da vírgula e o 2 aqui antes dela. Então, 2 inteiros e 25 centésimos, certo? Agora, exercício 1, depois dessa explicação do professor, complete corretamente o quadro. Então, nós já colocamos o primeiro exemplo para que vocês possam seguir. Então, a representação em porcentagem, 35%. A representação fracionária, 35 sobre 100. E a representação decimal, 0,35. Lembre lá da regrinha que o professor falou para vocês. O 100, ele tem 2 zeros, então vou ter 2 casas depois da vírgula, certo? Aqui, eu só tenho, no caso, a fração. Então, 72 sobre 100. 72%. Vou colocar aqui 72%. E representação decimal, como que vai ficar? Então, o 72, né? A vírgula e o zero aqui, porque eu só tenho 2 ordens desse número aqui, 72. Certo? Aqui eu já tenho, no caso, o 40 centésimos, vai ficar 40 sobre 100, certo? E transformado em porcentagem, 40%. Ok? E assim vocês farão nos demais. É a nossa reposição de hoje, reposição de matemática. Escreva na forma de número decimal cada uma das expressões. Então, 55%, da mesma forma que vocês fizeram aqui no quadro, né? 0,55, ok? 6%. Então, estou trabalhando com porcentagem, estou trabalhando com 100. Quantas casas eu vou ter depois da vírgula? Eu vou ter o 6, certo? Vou ter o 0 antes dele, para eu ficar com 2 casas depois da vírgula, a vírgula e o 0, certo? Então, 0,06, ok? 50%, como que vai ficar? Idêntico ao que está aqui em cima, 0,50. Então, façam aí as atividades. É um conteúdo novo, né? Se vocês tiverem dificuldade, entre em contato com o professor de vocês lá no grupo de estudos do WhatsApp.
ok? Até o nosso próximo encontro. Tchau! Olá, crianças! Dando continuidade aí aos estudos da aula número 2 da apostila de vocês, a nossa aula de geografia de hoje vai falar um pouco sobre direitos do trabalhador. De acordo com a atual Constituição brasileira, todas as pessoas têm o direito de trabalhar e receber um pagamento, que não pode ser inferior a um salário mínimo. Além do pagamento, há outros direitos garantidos por lei, como aposentadoria, 13º salário, férias remuneradas, descanso semanal, licença à maternidade e paternidade, seguro-desemprego, vale transportes, fundo de garantia. No Brasil, esses direitos são assegurados ao trabalhador pelo registro na carteira de trabalho, que é feito pelo empregador. Aqui então vocês podem observar a imagem de uma mãe e de um pai. Eles acabaram de ter aqui o bebê, né? A mãe acabou de ter o bebê e ela deve estar então assegurada ali pela licença maternidade, que é uma licença, como a gente viu aqui acima, garantida por lei lá na carteira de trabalho. Aqui desse lado vocês podem observar aqui a legenda, né, que já está falando que a licença maternidade e paternidade no Brasil é um direito previsto na Constituição. Ela permite que a mãe se ausente do trabalho por 4 meses ou 120 dias e o pai por 5 dias após o nascimento do filho. O valor do salário mínimo a um trabalhador deve receber por seu trabalho estipulado por lei e que deveria garantir a sua sobrevivência. Toda pessoa que trabalha e tem registro em carteira é obrigada a fazer uma contribuição mensal de parte do seu salário ao Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS, órgão do governo federal. É essa contribuição feita ao longo dos anos que dá ao trabalhador alguns direitos, como a aposentadoria. Trabalhadores autônomos também podem contribuir para o INSS, para ter alguns direitos trabalhistas garantidos. As pessoas que têm subemprego geralmente não contribuem mensalmente para o INSS, pois seus rendimentos costumam ser pequenos e incertos. Dessa forma, quando ficam idosas ou incapazes de trabalhar, não recebem nenhuma assistência do INSS. Apesar de os direitos trabalhistas serem hoje uma realidade no Brasil, eles nem sempre existem. Além disso, algumas vezes não são respeitados pelos empregadores. Para exigir seus direitos, os trabalhadores passaram a se organizar em sindicatos, que são associações formadas por trabalhadores que exercem a mesma profissão ou que lutam por interesses em comuns. Aqui então fala um pouquinho sobre o direito dos trabalhadores, sobre as leis que regem esses direitos. Leia a notícia a seguir. Pesquisa mostra mais mulheres que no poder nas empresas brasileiras. A presença de mulheres na presidência das empresas brasileiras aumentou em 2014 para 2015. Foi de 5% para 11%. Embora ainda seja pouco o fato de que de cada 100 empresas, 11 são comandadas por mulheres. Agora, antes, 5 a 1 ano atrás. Não é insignificante. Então, aqui fala um pouquinho sobre a representatividade das mulheres no setor comercial e no mercado de trabalho. Então, aqui é uma pesquisa que foi feita em 2014, que aumentou de 2014 para 2015, o número de empresas, de mulheres representando a empresas
a presidência de grandes empresas no setor comercial. Agora, com base nessas informações acima, vocês vão responder a questão número 1 aqui abaixo. Quais as informações do texto o texto traz sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho? Então, vocês vão observar aqui acima quais informações o texto aqui acima traz referente à participação das mulheres no mercado de trabalho, ok? Embora tenham ocorrido mudanças importantes na situação da mulher brasileira no mercado de trabalho, ainda há muita desigualdade, por exemplo, nos rendimentos de homens e mulheres. Observe isso no gráfico a seguir. Então, aqui nós temos um gráfico e esse gráfico fala sobre o rendimento médio mensal de homens e mulheres no Brasil entre 2005 e 2015. Aqui a legenda em verde, ela é representada pelos homens e a legenda laranja, ela é representada pelas mulheres. E aí, como nós podemos observar, a legenda em verde fala a média salarial do homem e a legenda em laranja a média salarial da mulher. Então, vocês podem observar que ainda assim a renda mensal do homem é bem acima da renda mensal da mulher. Embora a mulher tenha condições e faz as mesmas coisas que o homem pode fazer em uma empresa, ainda há uma desigualdade aqui com relação ao salário, né? Então, essa pesquisa, ela tem como fonte o IBGE e ela foi feita em 2016, é uma pesquisa recente, ok? Agora, com relação à remuneração. Será que todos os trabalhadores recebem remuneração suficiente para atender às suas necessidades? Leia a tabela, observe a charge e responda as questões a seguir. Aqui nós temos uma tabela. Essa tabela fala sobre o rendimento mensal por trabalhador no Brasil em 2015. Aqui então representa os salários recebidos e aqui a porcentagem de pessoas que recebem essa quantidade de salário aqui. Por exemplo, aqui o número 1, até um salário mínimo, então 21% da população brasileira recebem até um salário mínimo. De 1 a 2 salários mínimos, são 45% aqui da população. Aí de 2 até 3 salários mínimos, 15% da população. De 3 a 5 salários mínimos, 10%. De 5 a 10 salários mínimos, 6%. De 10 a 20 salários mínimos, 2%. E mais de 20 salários mínimos, apenas 1% da população brasileira ganha esse valor aqui, certo? A charge aqui ao lado fala sobre a defasagem salarial. Aqui, por exemplo, aqui ele fala assim, ó. Quem é ele? É o novo salário do trabalhador. O outro fala isso aqui, ó. E o grandão que acompanha é o preço das coisas. Então, o salário mínimo aqui, representado por uma figurinha bem pequenininha, que eles quase nem estão vendo. E o grande aqui, ele representa, então, o valor das coisas que a pessoa tem que comprar com esse salário pequenininho aqui acima, ok? Essa fonte também é do IBGE, que foi feita em 2015 essa pesquisa. São valores aproximados. Aí, com base nessas informações, vocês vão responder as questões 1, 2 e 3. A número 1. Quantos salários mínimos recebe a maior parte dos trabalhadores do Brasil? Em cada 100 trabalhadores, quantos têm esse rendimento? Então, vocês vão achar essa resposta na tabelinha logo acima que a gente acabou de ler. A número 2. Quantos salários mínimos recebe a menor parte dos trabalhadores do país? Em cada 100 trabalhadores do Brasil, quantos têm esse rendimento? E a número 3. Com base nesses dados, qual a sua opinião sobre o rendimento dos trabalhadores no Brasil? Então, aqui vocês vão colocar uma resposta pessoal aqui de vocês
com base nesse rendimento, qual que é a sua opinião? Você acha que os trabalhadores do Brasil, eles ganham o suficiente para sobreviver? Se precisava melhorar um pouco, aumentar e outras coisas aí que são necessários para a sobrevivência de um cidadão, ok? E essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda reste alguma dúvida, procura o professor ou a professora lá no grupo de estudo da escola onde vocês estudam. Tchau e até a próxima aula. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na nossa segunda aula da semana, logo depois aí da aula de geografia, para falar para vocês de uma coisa assim bem legal mesmo, que é o Dia do Professor. Nesse mês agora de outubro, no dia 15 de outubro, nós comemoramos aí o Dia do Professor, né? Tivemos também o Dia das Crianças, no dia 12, e agora uma data bem especial para todos nós. E é por isso que estamos todos nós aqui, ó, reunidos em forma de desenho para vocês. Em 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor, data em que se homenageiam os responsáveis pelo desenvolvimento da educação e do conhecimento do país. Eu quero agora, junto com vocês, identificar cada professor. Vamos identificar o seu professor aí da sua escola? O primeiro, professor Luiz, lá da escola Aristides. Depois nós temos a professora Juscelia, lá da escola Trajano. Esse daqui sou eu mesmo, professor Júnior, lá da escola Liubina. Nós temos aqui a professora Denise, da escola Trajano. Nós temos também a professora Cássia, que também é lá da escola Liubina. E a professora Adriana, lá da escola Pedro Sérgio, lá do Reanópolis. Continuando, nós temos mais professores. Olha a professora Vanessa. A professora Vanessa é lá da escola Durval. Nós temos aqui a professora Elisângela, também da escola Durval. Aqui nós temos o professor Jean, lá da escola Médici do Ouro Verde. E por fim, a professora Silvia, que também é lá da escola Médici do Ouro Verde. Estamos todos aqui, ó, junto com vocês diariamente, agora um pouco mais distante, mas acompanhando cada um de vocês através das nossas redes sociais, através dos nossos grupos de estudo e sempre com muito carinho e dedicação. E é por isso que agora eu peço para vocês o seguinte: escreva algo especial para o seu professor ou para a sua professora dentro desse espaço em branco. Nós deixamos todo esse espaço aqui, ó, branquinho, para você soltar a sua imaginação e escrever aquilo que você pensa para o seu professor. Seja criativo, escreva uma mensagem bem legal, que eu tenho certeza que o seu professor ou a sua professora vai gostar muito de receber essa mensagem vinda de vocês, ok? Dia do Professor, muito obrigado, a gente se encontra por aí na nossa próxima aula. Tchau, tchau!